Oi, turma. Satisfação a todos. Espero que todos estejam muito bem. Turma, hoje a nossa aula do dia 4/5 de 2020 e eu vou iniciar essa aula de hoje fazendo uma abordagem da nossa avaliação da aula passada, tá? Então nós vamos fazer uma verificação aqui nessa avaliação, até para esclarecer também alguma dúvida sobre a questão. Pode ser que algum aluno esteja com dúvida. Ah, será que eu acertei? Será que eu errei? Então nós vamos fazer essa verificação aqui com vocês. Referente à nossa atividade do dia 27/4/2020. Aqui é a nossa tela inicial, onde nós vamos sempre iniciar colocando o nosso nome aí com letra maiúscula, como tem aqui a nossa observação. E em seguida vocês vão colocar também o nome da disciplina, onde só tem uma opção. E aqui nós temos a nossa atividade a partir do início. Primeira questão. As organizações existem com objetivos, e aí nós temos aí as alternativas, baseado no que nós estudamos aí em sala de aula e também extra-sala, depois aí do evento da pandemia. Então nós temos aqui como resposta correta, turma, a letra D, econômicos, sociais e ambientais. Então, os objetivos das organizações, elas existem para ganhar dinheiro, para fazer com que as pessoas consigam trabalhar também para ela, e tem essa troca, esse escambo, e ambientais, que nada mais é do que as empresas hoje muito voltadas para questão ambientalista. Plástico, não expor os funcionários para algo tóxico dentro da sua organização, e entre outras finalidades. Então a resposta correta é a letra D. Questão 2. O diferencial competitivo nas organizações estão vinculadas a... Então nós temos setores, pessoas, normas e hierarquia. Então até, não sei se vocês lembram, que eu falei em sala de aula que o Bill Gates, que é o dono da Microsoft, ele falou que a empresa dele tinha dois valores. Um valor de venda durante o dia e um valor de venda durante a noite. Não sei se vocês recordam disso. Justamente essa pergunta ela faz menção a isso, porque ela está perguntando qual o diferencial competitivo nas organizações. Elas estão vinculadas a quem? Claro que não é os setores, claro que não são as normas, claro que também não está voltada essa pergunta para a hierarquia, mas sim para as pessoas. As pessoas é que fazem o diferencial dentro de uma empresa. Bill Gates disse que durante o dia a empresa dele não existe um valor financeiro que possam dar para ele vender a empresa dele. Por quê? Porque lá dentro está cheio de pessoas, cheio de capital intelectual. Então, não existe a possibilidade, nem pensa em vender, porque é imensurável. Então, aqui a resposta correta é a letra B. Então, são as pessoas, somos nós que fazemos o diferencial dentro das organizações. A pergunta número 3 diz assim: quando falamos em comportamento organizacional, estamos nos referindo. Então, quando nós estamos falando de comportamento organizacional, está se referindo ao quê? O que está se referindo aí? Ao comportamento das pessoas no ambiente de trabalho? Ao aprendizado familiar que o homem carrega? Às normas que o indivíduo será submetido no mercado de trabalho? Ao aprendizado contínuo na relação da empresa-indivíduo? Mais uma vez, nós estamos levando aqui o contexto da pergunta para dentro desse ambiente aqui, ó, comportamento organizacional. Então, para existir um comportamento organizacional, ou seja, dentro da empresa, então nós estamos falando do comportamento das pessoas no ambiente de trabalho.
Por isso, a questão está correta, sendo que marque a letra A, certo? Vamos fazer essas conexões das perguntas com as respostas para que seja mais claro e para quando vocês forem fazer outras atividades ou provas, seja ela do ENAD, seja ela de concurso ou seja mesmo da Uniplan, né, vocês comecem a ler para começar a fazer esse link de contextualização da disciplina com as perguntas e a resposta, certo? Vamos para a questão número 4. O comportamento micro-organizacional está ligado ao, certo? Essa questão do micro-organizacional, o aluno ele tem que ler a apostila, deveria ter lido a apostila para ter visto essa informação dentro da unidade. Porque é muito difícil você conseguir responder uma questão tentando contextualizar ela sem ter feito nenhum tipo de leitura prévia. Então é muito importante que você tenha lido alguma coisa para responder essa questão aqui. Então está falando do comportamento microorganizacional. Ele está ligado ao quê? Lembrando que eu já falei para vocês a diferença da palavrinha micro e da palavra macro dentro desse contexto, dentro do comportamento organizacional, certo? Então a resposta certa, dentro aqui do que nós falamos, está se retratando ao indivíduo, a letra C. Lembrando que está falando de micro. Micro, individual, e macro, mais abrangente. Questão número 5, turma. O comportamento meso-organizacional é o mesmo que, olha só, micro na 4 e meso, já mudando um pouco a nomenclatura, também faz parte da nossa leitura dentro do nosso tema. Então, assim, o comportamento meso-organizacional é o mesmo que nível de grupos, levando em consideração que dentro das organizações nós trabalhamos não de forma individual, mas mesmo que você tenha um cargo elevado dentro da empresa, você sempre vai trabalhar com várias pessoas. Você precisa desse mecanismo, dessa integração, dessas engrenagens, né? Uma trabalhando com a outra. Foi por isso que eu coloquei essa imagem no início aqui, no topo, porque nós trabalhando, quando estamos trabalhando dentro da empresa, nós trabalhamos como essas engrenagens aqui. Uma precisa de outra para girar. Então vamos voltar aqui para a questão número 5. Então, quando nós estamos falando do comportamento mesorganizacional, nós estamos falando também do nível de grupos. Então, a resposta da letra A, nível de grupos. Certo, turma? Vamos aqui para o número 6. Um dos abaixos é integrante dos objetivos do estudo do comportamento organizacional. Marque o correto. Nós temos aí o número 6 aí da nossa questão. Um dos abaixo é integrante dos objetivos. Então, para isso, o aluno tem que ter em mente esses objetivos do estudo do comportamento organizacional. É o prever? É o planejar? É o organizar? É o programar? Então, nós temos aí como questão correta do sexto a letra D. O prever. Então, o que seria esse prever dentro dos objetivos do estudo do comportamento? São análises que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós não fazemos essas análises apenas na empresa. Nós fazemos essa análise o tempo inteiro no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ao atravessar a rua, você tem que analisar e prever o que pode acontecer e o que não deve acontecer. Você, quando sai de casa, você fecha tudo, você tranca.
vou fazer uma viagem, eu vou fechar tudo aqui, eu vou, por precaução, eu vou tirar todas as tomadas, né, todas as tomadas aqui da parede, que possivelmente pode ter um curto e pegar fogo. Eu não vou deixar meu celular carregando em cima do colchão do meu quarto e sair para passear, porque pode haver um curto ou pode ter um aquecimento desse celular e entrar em contato com um colchão que é algo altamente inflamável e venha chegar em casa e está pegando fogo na minha residência. Então, isso são as previsões. Você tem que se antecipar aos fatos, né, na verdade. Então, isso é muito importante nós termos em mente. Sempre estarmos um passo à frente para que algo de ruim não venha a acontecer. Isso acontece muito todos os dias no nosso mercado econômico e também acontece no nosso comportamento. Será que é interessante, em um velório, eu começar a contar piadas? Começar a contar piada aqui para alegrar todo mundo no velório, né? Sendo que todas as pessoas que estão ali, eles estão bem tristes e às vezes não é a ocasião contar piadas para deixá-los alegres por conta da ocasião. Então você tem que prever seus passos. Tem momentos que não é interessante fazer determinadas situações. Sétima questão, turma. Os gerentes do século XXI se defrontam com diversos desafios na realização com os colaboradores. Isso inclui, então nós temos aí a sétima questão. Na sétima questão, turma, nós temos aí algo bem interessante. Os gerentes do século XXI. Nós, certo? Nós, os líderes, nós que vamos sair da sala de aula e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Então diz assim, com diversos desafios na relação com os colaboradores. Isso inclui, o que é que isso inclui? Então nós temos dentro das nossas organizações, né, baseado no que nós estamos falando, nós temos uma grande diversidade da equipe de trabalho. E isso nos leva a diversos desafios dentro da empresa. Porque você vai trabalhar com um grupo onde você deve ver uma unidade, onde você, como gestor, deve trabalhar olhando de forma que as suas atitudes elas venham a contemplar todo aquele grupo e fazer ali o que eles esperam de você. Então, esse é muito delicado dentro de uma organização você tratar todos com igualdade, mesmo que todos sejam desiguais. Olha como é complexo essa situação. Mas isso você aprende na prática, trabalhando, lidando, estudando os teóricos também, vendo o que eles faziam, vocês ainda vão chegar um momento que vocês vão estudar sobre Taylor, sobre Fayol. Então vocês vão ver que eles trabalhavam dentro da organização sempre com um passo de prever o que eu posso fazer para estar melhorando a vida do meu liderado. Então esse tipo de comportamento que nós esperamos dentro da organização. E nunca, nós do século XXI, nunca podemos, digamos, por exemplo, escolher um currículo, né? Até porque nós, líderes, vamos ser consultados quando esses currículos chegarem até a nossa organização. Jaime, ou então André, Carlos, o que vocês acham desse currículo aqui? Então, nós nunca devemos analisar esses currículos baseado pela foto. É negro. Ele tem um olhinho puxado. Ele é branco demais, não gosto. Não, nós temos que olhar para o perfil. Até por isso, hoje, as organizações elas estão levando esses candidatos para dentro da organização e lá dentro fazendo uma avaliação com eles de forma prática, justamente para fazer com que esse teste seja o mais assertivo possível para que não haja essa discriminação. Certo, turma? Então,
A nossa sétima questão, a resposta correta é a diversidade da equipe de trabalho, a letra C. Oitava questão fala aí sobre a globalização. Sobre globalização, marque a assertiva correta. Então, o que que seria, né? O que que eu entendo de globalização? É um trabalho individual? Globalizar é individualidade? É um padrão econômico a globalização? É um mundo que está interligado? Ou nenhuma dessas alternativas estão corretas? Então, quando nós falamos em globalização, essa globalização já é um termo usado já há bastante tempo nos jornais, em revistas, né? Então, como nós estamos falando em globo, nós estamos falando ali, o nome já diz que é fazer uma englobagem, né? Se é que essa palavra existe, né, colegas? Né? Uma globalização, uma junção de algumas situações, ou de algumas atitudes, ou de um benchmark. O que é o benchmark? São as melhores práticas dentro de uma organização, onde você aproveita aquelas melhores práticas para utilizar na sua empresa também, se der certo, né? Isso é o nome utilizado dentro da administração de empresas para uma cópia, é o benchmark. Então, a nossa, relatando aqui a marca assertiva, que mais tem a ver aí com a globalização, na oitava questão, nós temos aqui a letra A. É um mundo interligado, né, que até porque globo e mundo, né, faz uma sincronia ali, bem pertinho ali da nossa resposta. A nona questão diz o seguinte: no assunto micro-organizacional, usamos um termo denominado UNO. O que esse termo significa? Até para ajudar no momento da escolha dessa questão aqui, eu coloquei a palavra micro. Micro, que já foi usada mais acima para dizer que é algo dentro do comportamento organizacional. Micro é algo menor, ou seja, mais individual, certo? Então, se você lembrasse dessa dica do micro e também do uno, que nós falamos em sala de aula, você iria lembrar que é a letra D, ou seja, único. Né? Coloquei aí a palavra micro-organizacional para que o aluno lembrasse dessa situação, que micro é algo menos abrangente. E a décima questão, turma. Nós temos ela aqui, que é uma questão, ela tem múltiplas escolhas, né? Ela é um pouco maior, que diz o seguinte: o estudo do comportamento organizacional explora uma ampla gama de temas que inclui item 1, fenômenos baseados no indivíduo, como percepção e personalidade. Agora nós estamos falando do estudo do comportamento organizacional. Ele explora uma ampla gama que inclui. Então, quero saber, dentro desses 3 itens, o que é que está contido aí dentro do nosso estudo, tá? Do comportamento. Item 2. Processos interpessoais e de grupos de trabalho, como poder e liderança. Item 3. Movimentos do mercado, como necessidade dos clientes e estratégias de branding. Fenômenos da sociedade, o item 4. Fenômenos da sociedade moderna, como depressão e violência social. Está correto que consta apenas em... Então, assim, eu espero que o aluno ele tenha essa curiosidade no momento ou da avaliação, ou depois dela, que ele tenha assim, essa curiosidade de fazer algumas pesquisas de algumas palavras, que vão ter várias dentro do nosso curso, que às vezes nós não entendemos. O que significa essa palavra? Né? O que significa essa palavra branding? Será que eu, como aluno, eu pesquisei, o que significa essa palavra? O que significa, de onde vem, qual a origem dela? Então, assim, essa palavra, esse brand, ele também pode ser chamado de brand. Né? E tem uma referência
a gestão da marca de uma empresa, tais como seu nome, as imagens, ideias a elas associadas, incluindo, turma, também os slogans, símbolos, logotipos e outros elementos de entidade visual dessa empresa. Tá? Também podemos dizer que é um conjunto de ações alinhadas. É um posicionamento, o propósito e valores da marca. Até comentei com vocês já sobre missão, visão e valores dentro da empresa, que o propósito da empresa nada mais é do que a missão, que leva como objetivo dessa palavrinha do brand, que é despertar as sensações e criar conexões, digamos que consistentes e inconsistentes, que serão cruciais para que o cliente escolha sua marca no momento da decisão de compra do produto ou serviço. Então, isso é o brand. Então, tem algumas palavras dentro da administração que vocês vão encontrar dentro do nosso curso, que vocês devem pesquisar, fazer uma anotação e fazer uma espécie de dicionário mesmo, para sempre vocês estarem olhando o que significa essa palavra. Ah, eu quero usar essa palavra aqui porque é uma linguagem mais técnica dentro do curso de administração. Aí quando você começa a falar, começa a ser habitual e aí você deixa de ser algo ruim, né? Que antes eu não sabia, para ser algo bom que agora eu já consigo até colocar dentro de certas conversas, dentro da minha linguagem organizacional, dentro da minha linguagem acadêmica. E isso é muito importante para nós, dentro do contexto, como estudante, como universitário, começar a ampliar o nosso vocabulário e começar a falar de forma mais culta, podemos dizer assim. Então vamos voltar aqui para a nossa pergunta. Vou lê-la mais uma vez. O estudo do comportamento organizacional explora uma ampla gama de temas que incluem. Então, dentro dessa pergunta aqui, ele quer saber desses 4 itens, quais os que se enquadram dentro desse estudo do comportamento. Então, isso também demanda um pouco de leitura para você fazer essa conexão. Então, nós temos aqui como resposta correta o item 1, é um deles, fenômenos baseados no indivíduo como percepção e personalidade. E também o item 2, processos interpessoais e de grupos de trabalho como poder e liderança. Turma, então a resposta correta é aqui a nossa letra C, item 1 e item 2. Essa é a nossa resposta da 10ª questão, certo? Letra C, aqui da questão 10, certo? Turma, finalizando aqui a nossa atividade, nós temos aqui no finalzinho, só ver aqui se está faltando alguma questão, nós deixamos alguma sem ler, sem fazer a resposta, não, está tudo ok. Nós temos aqui o botão enviar, onde sempre oriento vocês a clicarem no botão enviar. Após vocês clicarem, turma, nesse botão enviar, obedecendo ao primeiro item, que é colocar o seu nome com letra maiúscula, automaticamente essa plataforma do Google Formulário, ele envia o nome e a nota e as suas respostas para a minha planilha, para eu ter esse controle e também poder passar essas notas para a nossa coordenação da Uniplan. Então aqui vocês têm, né, a possibilidade de ver a nota de vocês no momento que você clicar no botão enviar. Vou clicar aqui e o Google, ele coloca, claro, uma mensagem para que vocês tenham uma mensagem aqui de saída. Obrigado por ter participado da nossa avaliação de hoje. O professor Jaime Paulo agradece.
E em seguida você deve clicar aqui em ver pontuação e aqui das questões que nós acabamos de corrigir para passar o gabarito aí para a turma. Nós temos aqui de 10 questões, o aluno conseguiu acertar as 10 perguntas aí de forma, né, bem legal. Então, certo, turma? Legal. Então agora eu vou dar continuidade aqui à nossa aula de hoje e nós vamos trabalhar justamente com a continuação da nossa aula. Ah, professor, mas qual seria aí a continuação da nossa aula? A continuação, turma, da nossa aula, na unidade 3, nós vamos estar falando aí dessas abordagens que nós vimos falando no decorrer das aulas passadas. A abordagem comportamental, a abordagem contingencial, falar de liderança e os propósitos, né, dentro da organização e a liderança carismática, por hoje. Então seriam esses temas, esses itens que nós iríamos abordar e vamos abordar na aula de hoje, indo aqui para a nossa unidade 3, abordagens sobre liderança. Vou fazer uma leitura aqui sobre essas abordagens, que é bem interessante, que Robbins, ele fala o seguinte, ele diz, ser diferente é um grande recurso para a sua própria segurança emocional. Confere a máxima importância aos sentimentos das pessoas, o clima de calor humano, ao relacionamento amistoso e à afeição dos outros. Isso Robbins, 1999. Então nós temos aqui uma frase bem interessante que, assim, dentro do que Robbins fala, a questão aqui do ser diferente, certo? Eu acho bastante interessante focar que você ser diferente é o seu diferencial. Muitas vezes, quando nós estamos tentando moldar o nosso comportamento, nós nos espelhamos. Uma pessoa que é muito fã de um cantor, muitas vezes ele quer se vestir igual aquele cantor, quer falar igual, e assim por diante. Mas Robbins fala que para você ter uma, ter uma postura de líder e trabalhar com essa liderança, é bem importante que você tenha sua própria característica. Poxa, aquele líder, ele é bem diferente. A maneira de falar é diferente. O treinamento que ele dá é diferente. A maneira com que ele fala de determinado assunto, ele aborda de forma totalmente diferente dos outros líderes. Então, é interessante sermos diferentes. E ele fala aqui que ser diferente é um grande recurso. Olha que legal. Quando você é diferente, tenta mudar as coisas e simplificar a maneira de você acompanhar seus liderados ou de você fazer uma determinada técnica para que teu grupo aprenda mais rápido ou siga algumas regras ou alguma mudança dentro da organização. Isso é muito importante, que você ser diferente nesse momento seria o ideal, tá? Para a sua própria segurança emocional. Por que isso? Porque quando você é diferente, você usa recursos diferentes, você vai garantir a sua segurança emocional. Porque você, à noite, ao deitar na sua cama, ao botar a cabeça no seu travesseiro, você vai ter certeza de que você fez o melhor trabalho possível. E isso vai garantir uma boa noite de sono. É isso que nós desejamos para nós que estamos ingressando dentro do mundo da administração. Nós somos seres pensantes que vamos trazer os nossos melhores talentos e as nossas melhores criatividades para dentro da organização. É isso que nós devemos fazer. Certo, turma?
É interessante aqui que fala assim, ó, por volta dos anos 30 surgiu a teoria dos traços de personalidade, que buscou por atributos de personalidades sociais, físicos e intelectuais que descrevessem líderes e os diferenciassem dos não líderes, ou seja, a liderança inata. Professor, mas o que é essa liderança inata? O que seria isso? Eu nunca ouvi falar nisso aí. Geralmente as pessoas falam, dá um exemplo aqui, alguém que joga muito bem futebol. Ah, isso ali é um jogador nato. Ou seja, ele já nasceu com aquele dom para jogar. Só que o termo que nós usamos, jogador nato, ele está errado. Ah, o correto seria, ah, aquele rapaz, ele já, ele é um jogador inato. Ou seja, ele já nasceu com o dom para jogar futebol. Ele dribla muito bem. Ele joga muito bem. Ele raciocina muito bem. Nós temos exemplos aqui na nossa cidade de Bacabal, duas pessoas que eu, quando criança, admirava e ainda admiro até hoje. E nunca tive a oportunidade de fazer perguntas para eles. Vocês, como são jovens, não sei se vocês lembram de uma figura chamada Bavepel, aqui na cidade de Bacabal. E a outra, que até faleceu recentemente, o seu João Claudino, dono do Paraíba. O Bavepel, turma, ele era colhedor, ele colhia algodão e montou uma empresa chamada Bavepel, que ficou muito grande aqui em Bacabal com a venda de veículos. Ela hoje é chamada de Chevrolet, ali na BR-316. Fica bem do lado se eu não me engano, o nome da empresa é Pneu Aço. E muito próximo também ali do Colégio Batista. Tem uma empresa lá. Então, esse rapaz que montou essa empresa e deixou aí a família cuidando desse patrimônio que ele faleceu e deixou aí para a família cuidar, é uma pessoa que ela não frequentou faculdade. Ela não teve uma orientação como nós estamos tendo aqui. Então, ele tinha um pensamento e uma liderança inata, que é isso aqui que nós estamos falando. Nasceu com esse empreendedorismo dentro dele, de fazer as coisas acontecerem. Né? E o outro é o João Claudino, que começou há muito tempo atrás aqui na cidade de Bacabal, com a loja chamada Paraíba, que aonde você vai aqui nessas cidades aqui do Maranhão, você já vê uma placa na entrada da cidade, não durma no volante, use colchão Onix, por exemplo, né? É o que nós chamamos aí de jargão. Então, e outro também muito conhecido é Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Então, são culturas, são pessoas dentro da nossa cidade que eles venceram e vieram do anonimato, não vieram de faculdades, de universidades. Eles pegaram o seu conhecimento empírico, né, que não é o contrário de conhecimento científico, e aplicaram e conseguiu dar certo. Então, isso é o exemplo que eu queria dar para vocês de liderança inata. Trocando em miúdos. É aquela pessoa que consegue fazer acontecer e viver de uma determinada profissão, onde muitos precisam ir para a universidade para trabalhar, para aprender, digamos assim, e sai da faculdade e não consegue colocar em prática. É aquela pessoa que nunca conseguiu é, entrar numa faculdade, vai lá e faz ela de forma brilhante, né, de forma inata. Então, esse é o exemplo que eu queria dar para vocês. Passar um pouquinho aqui à frente, nós temos aqui a teoria dos traços. A teoria dos traços parte do pressuposto que os certos indivíduos possuem uma combinação especial de traços de personalidade que podem ser definidos e utilizados para identificar futuros líderes potenciais.
Então, é como se fosse aqui uma técnica. Ah, eu vou descobrir se aquela pessoa tem aquela técnica ou tem aquele perfil para fazer determinada coisa acontecer. Então, aqui nós temos aqui elencados alguns traços. Traços físicos, né, que aqui acima fala os traços mais comumente apontados, né, foram os seguintes. Podemos dizer que dentro do perfil de algumas pessoas que conseguiram alavancar suas empresas, eles, tipo o dono da McDonald's, Pavepel, dono do Paraíba, digamos o Bill Gates aí da Microsoft, o Steve Jobs da Apple, digamos que eles elencaram o que essas pessoas têm em comum. Ah, eles têm traços físicos, energia, aparência e peso. Né? O que seriam os traços físicos? Energia, aparência e peso. Nós vamos primeiramente falar aqui desses traços, depois nós vamos, para não ficar muito longo o vídeo, nós vamos desmistificar cada uma delas. Tá? 2. Traços intelectuais: adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e autoconfiança. Traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e habilidade administrativa. E traços relacionados com a tarefa: impulso de realização, persistência e iniciativa. Então, cada um deles tinha esses traços em comum dentro das suas personalidades, digamos assim. E nós temos também aqui, segundo aqui Ferreira, falou em 97, ao analisar os resultados das pesquisas de traços de lideranças, os indicadores mostraram que, embora algumas capacidades mínimas sejam comuns a todos os líderes, elas estão amplamente presentes nos líderes, nos não líderes, quer dizer, corrigindo, né? Eles estão amplamente presentes nos não líderes. E em dada situação, os traços de um líder são totalmente diversos de um outro líder em situação diferente. Então é uma coisa que nós podemos dizer que você olha para alguém e você pode ver que ele não é um bom líder. Ele não tem uma liderança muito boa. Mas aquela mesma pessoa tem ideias incríveis. E aí que entra algo que vocês vão descobrir mais à frente, que existe uma diferença entre o empreendedor e o administrador. O administrador, geralmente o administrador é um bom líder, mas nem sempre o administrador é aquela pessoa que tem todas as ideias. Então, às vezes, nem sempre, mas em algumas histórias que vocês verificarem na internet, em alguns livros, vocês vão sempre ver que os empreendedores e os administradores, eles trabalham juntos. Sempre tem aquelas duas pessoas que trabalham juntos, começaram juntos ali. E eu andei observando que geralmente uma delas é empreendedor e a outra é o administrador. Ou seja, o empreendedor é aquele que está no campo das ideias. É ele que dá as ideias. É ele que diz, olha, isso aqui, se nós montarmos dessa forma, vai dar certo. E quem que faz aquilo acontecer e ir para frente? Aí entra já a pessoa do administrador, que ele vai gerenciar a ideia e fazer ela acontecer. E existe a possibilidade também, turma, do empreendedor também ser administrador. Claro que isso pode acontecer, mas nem sempre isso acontece. Pode acontecer de duas pessoas se juntarem, sendo que uma seja o empreendedor, outro seja o administrador. E eles estão ali com comportamentos diferentes. Um se comporta dando mais ideias e não sabe lidar com pessoas. E a outra sabe cultivar as pessoas e fazer a implantação das ideias.
Então isso é muito interessante que nós saibamos dentro do nosso contexto aí, da nosso estudo do comportamento organizacional. E nós temos aqui agora a abordagem comportamental. No final dos anos 40, até meados dos anos 60, pesquisas deram ênfase aos estilos de comportamento que os líderes demonstravam. Imaginava-se que muitas características associadas à liderança podiam ser adquiridas, né, dentro desse contexto. Então, vejamos algumas teorias comportamentais. Nós temos aqui os estudos de Ohio State University, que é um outro item também que eu acho bem interessante a gente dar uma olhadinha. Esta teoria comportamental teve início em Ohio, lá no final dos anos 40. Os pesquisadores procuravam identificar essas dimensões independentes do comportamento do líder, chegando a duas categorias que respondiam pela maioria dos comportamentos de liderança descritos pelos subordinados, conforme nós temos esse quadro aqui. Ó. Itens de estrutura inicial ou estrutura de iniciação. Nós temos aqui conta para os membros do grupo o que é esperado. Promove o uso de procedimentos padronizados, toma decisões quanto aos métodos de trabalho, esclarece as relações de papéis entre os membros do grupo, estabelece metas específicas e acompanha de perto o desempenho. Então, isso aqui, turma, nada mais é do que os itens de estruturação inicial. Ou seja, vamos voltar agora bem aqui para o título. Ó. Itens similares encontrados no questionário de descrição do comportamento do líder. Então, essa pesquisa, ela estudou vários líderes para ver o que eles tinham em comum. Nada mais do que isso. Itens de consideração. Vamos lá. É fácil conviver com ele. Ó, um líder que você gosta dele, você se sente bem em estar convivendo com ele no ambiente de trabalho. É fácil conviver com esse tipo de pessoa. Põe em prática as ideias geradas pelo grupo. Então, o grupo aqui, numa liderança onde esse líder escuta seus liderados, o que ele está fazendo? Ele está usando o grupo como empreendedores e ele um gerenciador dessas ideias, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, ele pega essas ideias e põe em prática, geradas pelo grupo. Trata a todos da mesma forma. Olha que interessante. Então, claro que o líder, ele vai escutar as ideias de todos. Quando eu escuto a ideia de todos, eu estou tratando todo mundo da mesma forma. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar com as ideias de todos. Eu vou fazer uma seleção e aí dentro dessa seleção eu vou escolher as melhores ideias. Mas assim, mesmo que eu não escolha a sua ideia, mas você foi ouvido. Também, isso é importante. Agora, eu não posso pegar a ideia de uma pessoa que eu a protejo dentro daquele grupo e usar apenas a ideia dele. Não, eu tenho que usar a ideia de todos, né? Ali, escutar a ideia de todos para ver o que eu posso aproveitar dentro daquelas informações. Que, na verdade, o líder ele está recebendo ali uma consultoria gratuita. Ele não está se esforçando para ter ideias, mas ele está aproveitando as ideias e isso faz com que você se sinta motivado por você ter dado uma sugestão e ela ter sido acatada. Isso é bem importante dentro do processo evolutivo de uma pessoa dentro da organização. Permite que os seguidores, que o item 4, permite que os seguidores saibam das mudanças por vir. Então é muito importante que se sua ideia ou a ideia daquele grupo for aproveitada, ela seja disseminada para as pessoas. Olha, aquela ideia nós vamos colocá-la em prática, até para que as pessoas se sintam abraçadas dentro da organização. Explica as ações a todos os membros do grupo. Então, sempre que dentro da organização tiver algo para ser implantado, para ser feito, uma mudança de sistema operacional, que isso aí acontece muito dentro das organizações. Eu trabalhei a vida inteira com Windows 7. De repente chega o Windows 10 com uma interface totalmente renovada.
é uma mudança. Algumas pessoas estão com dificuldade. O que eu vou fazer como líder para mudar isso aí? Será que é interessante eu fazer uma, um aperfeiçoamento com essas pessoas que estão com dificuldade? Ou melhor, pegar aquelas pessoas que já sabem trabalhar com Windows 10 dentro do mesmo grupo e pedir para elas fazer um treinamento para os colegas que estão com dificuldade, para que aquela pessoa se sinta útil. E outra coisa, quando eu pego um colega do mesmo grupo para passar essas informações para os colegas que estão ali dentro do seu próprio grupo, eu me sinto mais confortável em perguntar para o meu colega uma dúvida do que estar todo o tempo perguntando para o líder. Porque o ser humano, ele às vezes pensa assim: ah, se eu ficar perguntando o tempo inteiro para o líder sobre o Windows 10, por exemplo, ele vai achar que eu não sou uma pessoa boa para estar no grupo dele, porque eu não sou uma pessoa que aprende as coisas de forma rápida. Então a pessoa vai se trancar, a pessoa não vai querer estar perguntando e possivelmente isso vai lá na frente trazer uma ineficiência no trabalho dessa pessoa, certo? E outra coisa também, é sempre bom que o líder, por mais que um funcionário lhe pergunte algo por 15 vezes a mesma coisa, você seja paciente para explicar, porque se a pessoa está com dúvida, futuramente ela vai atrapalhar a vida do líder lá na frente. Por quê? Porque ela vai fazer um mau trabalho e, consequentemente, isso vai refletir na sua liderança. Por que você, como líder, não detectou isso? Tá? Então, é importante que você tenha essa paciência para trabalhar com esse tipo de pessoa que tenha essa dificuldade. Lembrando que ninguém aprende do mesmo jeito. Nós, seres humanos, aprendemos de forma diferente. Então, nós temos que entender que se a pessoa lhe pergunta 10 vezes a mesma coisa, primeiro, ela está querendo aprender. Segundo, ela está querendo fazer uma manutenção no trabalho dela para fazer o melhor possível. É isso que nós temos que entender como líder. E não que aquela pessoa esteja sendo enfadonha e perguntando diversas vezes a mesma coisa. Então, nós temos sempre que pegar a dificuldade e ver o lado bom dela. Sempre, sempre pensar dessa forma. Dentro da dificuldade, tirar coisas boas. Certo, turma? Então vamos dar continuidade ainda, falando aí dessa abordagem comportamental. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para falar justamente aquilo que eu acho mais interessante para vocês. Que nós temos aqui os estudos de Michigan University, da Universidade de Michigan. Os estudos feitos pelo Centro de Levantamento e Pesquisa de Michigan University, eles tinham como objetivo localizar características comportamentais de líderes que pareciam estar relacionados à medida de eficácia de desempenho. Eles investigaram as diferenças em resultados obtidos por gerentes centrados na produção e gerentes centrados nos funcionários, assim caracterizados. O estudo que foi feito pela Universidade de Michigan, eles olharam, turma, dois aspectos bem interessantes. O gerente, que ele era mais voltado para a parte técnica, ou seja, para fazer acontecer, a produção tinha que acontecer. E o gerente sentado nos funcionários, ou seja, aquele gestor que ele tem uma determinada, ele consegue ter uma simbiose com os funcionários. Ele consegue ter uma relação muito boa com os funcionários, certo? E eles deram nomes, orientação para a produção, né? Estabeleciam padrões rígidos de trabalho, eles organizavam as tarefas cuidadosamente, determinavam os métodos de trabalho a serem seguidos e eles supervisionavam bem de perto a realização das tarefas. Então, ele não deixava o funcionário solto. Ele só saía de próximo ali do funcionário quando ele via que ele já estava com a técnica, conseguia fazer de forma bem técnica
e de forma a ter o mínimo de erro possível, certo? Orientação para o funcionário. Davam ênfase às relações interpessoais, tinham interesse pelos subordinados e aceitavam as diferenças individuais. Isso aqui é bem interessante dentro do nosso contexto de trabalho. Olha só, eles davam ênfase às relações interpessoais, ou seja, a integração com as pessoas. Eles tinham interesse pelos subordinados. Ah, então, assim, a minha relação com o, digamos, com o meu aluno não é só o meu dever de lecionar, mas eu posso dar um bom dia, eu posso conversar com o meu aluno, eu posso dizer, olha, como você está? Ah, e aquele parente lá que está com aquele problema de saúde, já melhorou? Né? Trazendo, assim, o funcionário, né, o líder e o seu subordinado a serem pessoas mais próximas. E aceitar as diferenças individuais, que isso é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Vai ter o funcionário que ele vai aprender mais rápido, mas vai ter o funcionário que ele vai aprender com mais dificuldade, levando um pouco mais de tempo. Mas isso não quer dizer que ele não vai aprender. Os dois irão aprender. É isso que nós temos que ter em mente dentro da, da nossa liderança. É que cada pessoa ela vai aprender no seu tempo. Claro que vai ter algumas tarefas que a pessoa tem que aprender com mais rapidez. Então, já que eu sei que aquele determinado cidadão ou cidadã tem um aprendizado lento, então eu vou trabalhar com ele mais. Vou ter que fazer isso, para que ele aprenda de forma mais rápida. Né? E fazendo esse acompanhamento de perto. Isso é muito importante. Levando em consideração aqui, Tu, a grade gerencial, ou grid, né, gerencial. Nós temos dois autores aqui, o Blake e Moulton, de 82, que eles propuseram uma grade gerencial baseada no estilo de preocupação com pessoas e preocupação com produção. Nada mais é do que aquilo que eu falei lá em cima. Um gerente que se preocupa mais com as pessoas e um gerente que se preocupa mais com a produção. Se nós encontrarmos uma pessoa que seja essas duas, que tenha essas duas funções, é muito bom também. Isso pode existir sim, sem problema nenhum. Que representem as dimensões de Ohio State de consideração e estrutura inicial ou as dimensões da Michigan de orientação de pessoas e orientação para a produção. Então, o que nós estamos querendo é que nós encontrássemos uma pessoa que tem essas duas habilidades, gerenciar pessoas sem deixar de lidar com a produção. Isso é muito importante para que nós sejamos multifuncionais. Quanto mais você é multifuncional dentro da sua organização, né, mais você vai prender a atenção da hierarquia, que são os seus chefes, e manter ali o seu trabalho sendo visto como um bom trabalho e você como uma boa ferramenta, que não é dispensável, né, para a organização. Então, nós temos aqui uma posição que ela é chamada de gerência empobrecida. É a preocupação mínima, tanto com a produção quanto com as pessoas. Esse estilo, né, algumas vezes é chamado de liberal, porque o líder abdica de seu papel de liderança. Então, olha o nome já é pejorativo. Uma gerência pobre. Então, nós não queremos isso dentro da nossa organização. Do mesmo jeito que existe uma gerência pobre, existe também um funcionário que ele é pobre de atitudes. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Então nós temos que, como pessoa, nos policiarmos. Será que eu sou pobre? Um funcionário pobre dentro da minha organização? Se você enxergar que você não tem problema. Você pode mudar. Você pode começar a ser uma pessoa mais colaborativa, uma pessoa com mais ideias, uma pessoa que senta na frente do computador,
vê uma ideia do mesmo segmento que você trabalha no YouTube e traga essa ideia para dentro da sua empresa, não tem problema algum. É justamente isso que nós precisamos, de pessoas proativas dentro da organização. Tá? Então eu vou passar um pouquinho aqui para que a gente veja, né, dentro do nosso contexto de trabalho, tá, turma? Essas páginas aqui que eu estou passando, vocês podem também dar uma olhada nela com mais detalhes na leitura de vocês, que eu estou pincelando as partes que eu acho mais importantes, tá? Para que não fique muito longo o nosso trabalho. Eu vou falar um pouco da teoria de contingência, né, de Fiedler. Ele descreveu o efeito moderador da situação entre a personalidade do líder e a eficácia do grupo. A expressão estilo de liderança significa, em geral, o comportamento do líder tal como ele é percebido pelos seguidores. Então, como as pessoas que estão sendo lideradas estão vendo esse líder é algo de grande preocupação, porque nós queremos ser vistos como boas pessoas, como bons líderes, como bons gerentes, como bons estudantes. Mas será que estamos sendo vistos dessa forma? Eu estou fazendo por onde? Tá? Então, nós temos aqui um estilo de liderança refere-se às necessidades e aos motivos do líder, e não propriamente aos comportamentos explícitos. Tem muito líder que ele fora do seu trabalho ele é totalmente diferente do que ele é dentro da empresa. Então, o que ele demonstra ser dentro da empresa é o que vai ser observado pelos seus liderados. Né? Ele é uma pessoa capaz, ele é uma pessoa técnica, ele é uma pessoa que não deixa nada de errado acontecer, ele se antecipa aos fatos. Então, esse é o perfil que nós estamos querendo ter hoje dentro das empresas. Essa relação líder-membro, né, que determina o grau de segurança, a confiança e respeito entre o líder e o subordinado, a estrutura da tarefa, que ela determina o grau de procedimento que as missões de trabalho têm, isto é, estruturadas ou desestruturadas. Eu, como líder, eu digo passo a passo que é para o meu liderado fazer. Então, isso entra dentro da estrutura da tarefa. Eu quero que aconteça isso do ponto A ao ponto B. Mas aí seu liderado diz que ele quer fazer o ponto B no meio da linha e o ponto C no final da linha. Quer fazer umas mudanças. Bom, o liderado ele pode lhe informar, olha, eu desejo fazer isso. Você vai analisar e ver se dá para fazer essa mudança. Se essa mudança for pertinente, é interessante sim que seja usada essa ideia do seu líder e que posteriormente isso seja divulgado dentro da sua corporação, que a ideia não foi sua, a ideia foi daquele integrante do grupo, para que fique bem claro que os outros integrantes do grupo tenham esse comportamento, de quando eles tiverem essa ideia, eles passar a você e você, né, conseguir fazer com que essa ideia venha a ser ramificada e seja feita, claro, se ela for uma boa ideia, dentro da organização. Poder da posição, que esse item aqui. O grau de influência que um líder tem sobre variáveis de poder, como contratações, demissões, atos disciplinadores, promoções e aumentos de salário. Então, muitas vezes o líder ele tem esse poder de decisão, de promoção, de contratação, e nós temos que ser imparciais como líderes. Temos que ser a melhor pessoa possível dentro da organização para não sermos injustos dentro da organização com as pessoas que estamos ali liderando, turma. Isso é muito importante para que nós consigamos crescer também dentro da empresa, porque eu não sei se vocês já perceberam aqui nessas leituras,
mas eu fiz uma leitura prévia de todo esse conteúdo antes de lecionar para vocês, que o que eu aprendi, né, e no meu tempo de estudante, e que até hoje eu vejo, é que quem faz o líder crescer não é o líder, propriamente dito. O que faz o líder crescer, turma, nada mais é do que o grupo. O grupo é que vai fazer você crescer dentro, como líder dentro da organização. Se o grupo vai bem, se a saúde do grupo vai bem, você também vai bem. Tá? Então nós temos sempre que pensar no bem dos nossos liderados, para que esse bem seja refletido no líder. A saúde de dentro do grupo tem que estar sempre em manutenção. Tá? Vou falar aqui para vocês também da liderança e propósitos organizacionais. Ó, em crise, não há liderança partilhada. Quando o barco está afundando, o capitão não pode convocar uma reunião para ouvir as pessoas, tem de dar ordens. Esse é o segredo da liderança partilhada. Saber em que situações deve agir como chefe e em que situações atuar como parceiro. Então, Drucker falou isso em 97. Então, veja só como é interessante essa citação de Drucker. Tem momentos que eu tenho que ouvir o grupo, mas tem momentos que eu tenho que impor a minha ideia e o grupo, por já gostar da minha liderança, eles vão fazer isso aqui de forma bem tranquila. Mas para isso acontecer, para quando você agir como chefe e não como gestor, e os liderados seguir a sua ideologia, você tem que vir cultivando isso há muito tempo. Então você tem que ser um líder exemplar desde sempre. Para quando você falar alguma coisa, eles não vão pensar duas vezes. Por quê? Porque nas outras vezes em que você falou, sempre deu certo. Então por que nós não podemos seguir agora o que ele está dizendo, sem nos consultar? Então nós temos que acostumar essas pessoas a nos ver como um líder exemplar. Então nada mais é do que isso, do que a liderança e o propósito organizacional. Isso é muito importante dentro do nosso contexto trabalhista. Souto, ele fala assim: as organizações deverão estar comprometidas com a sua missão transcendente, criando e mantendo uma cultura, valores que sejam a base da sua rentabilidade e compromisso social. O líder aparece assim, como figura central, como um construtor da cultura organizacional. Olha que interessante. Quem constrói a cultura das pessoas que estão trabalhando dentro da empresa é seu líder. Se esse grupo é um grupo respondão, foi você que construiu isso. Se é um grupo que não fala com você, foi você que criou isso. Se o grupo é um grupo que tem ideias, mas não compartilha, foi você que criou essa cultura, você não deu essa abertura. Por isso que eu falei agora há pouco que quem faz o crescimento do líder é o grupo. Porque um grupo que compartilha, que lhe obedece, não fala obedecer por pressão, mas lhe obedece por consenso do grupo, porque gosta da sua liderança, ele vai fazer tudo tão bem que você vai ser notado como líder. E aí você pode crescer, sair para um outro patamar e você vai escolher alguém daquele grupo para lhe substituir. Isso é muito importante, né? A questão da sucessão. O conceito de liderança parece ainda ser um conceito masculino. A explicação mais provável tem a ver com os estereótipos daqueles que tomam a decisão na contratação. Embora muitas pesquisas não demonstrem uma diferença acentuada na forma da condução da liderança, existem indicadores
de que mulheres apresentam uma liderança mais interativa, focalizando a construção do consenso, boas relações interpessoais, na qual a liderança é estabelecida por meio da criação de redes e delegação de poder. Quando nós falamos aqui, turma, em líderes, nós estamos incluindo, sim, o público feminino. Nós, dentro do nosso trabalho como gestor, nós temos muitos exemplos, aqui mesmo na cidade de Bacabal, de gestores femininos que estão atuando e que se destacam, né? Já tivemos a nossa presidente também, a presidente Dilma, foi feminino, do corpo feminino, e que fez essa representatividade dentro da organização. Então, nós temos que olhar, como eu falei anteriormente, como um todo. Nós não podemos ver cor, não podemos ver religião nesse momento. Nós temos que ver aquela pessoa, o que ela está desempenhando. Ela, ela é uma pessoa capaz como qualquer um outro. Então, a mulher e o homem são seres iguais na visão administrativa. Eles podem exercer qualquer função tendo o mesmo salário. O importante é o desenrolar, é o desempenho dessa pessoa no seu trabalho, certo? Então nós temos que desmistificar todo esse trabalho e dizer, o homem faz um trabalho melhor do que a mulher. Não, negativo. O trabalho ele vai ser feito da mesma forma. A diferença é que vão ser visões diferentes, somente isso. E para finalizar, turma, nós vamos falar aqui da liderança carismática. Vamos fazer uma leitura aqui para nós entendermos o que é isso. O carisma em um líder geralmente inspira os membros do grupo e facilita as transformações. Contudo, o carisma depende em grande parte da percepção da pessoa e envolve um relacionamento entre o líder e o seguidor. Então, Dubrin, ele fez essa observação que é bem interessante para dentro do nosso trabalho como administrador. Esse carisma, né, ele pode ser que você nasça com ele, como eu falei anteriormente, de forma inata, ou você adquira também. Nada impede de que você venha trabalhar para conseguir isso no seu perfil. Porque tem pessoas que devem ser trabalhadas, tem pessoas que não são nada carismáticas. Não conseguimos ter essa característica dentro do seu ser como pessoa. E pode existir. Não tem como você dizer que isso não existe, porque existe sim. Mas você pode mudar isso? Claro. Por exemplo, saber como ser carismático, turma, não é ser aquela pessoa espalhafatosa. Muito pelo contrário. O carisma é a qualidade de personalidade que destaca as pessoas que a exercer espontaneamente atitudes de líderes. Exatamente. Assim, as pessoas carismáticas, elas sabem como motivar uma equipe contagiando aqueles que estão ali ao seu redor. Isso é ser carismático. É eu dizer, nós vamos bater a meta desse mês e a equipe sentir uma vibração tão boa dentro daquela sua fala que ele vai se sentir motivado e ele vai fazer vendas, ele vai conseguir motivar outros colaboradores. Tá? Claro que dentro desse aspecto aqui, você pode motivar também através de outras situações. Por exemplo, se nós conseguirmos bater a meta de 100% de venda de produtos X ou Y, nós vamos fazer um churrasco e nossa equipe vai participar desse churrasco.
Então, claro que isso existe também, né? Ou pode existir as duas coisas. Você não prometer e depois você surpreender as pessoas com determinada ação, dizendo: olha, como nós batemos a nossa meta, vocês foram pessoas totalmente capazes de desempenhar esse trabalho. Domingo nós vamos fazer um churrasco e vocês estão todos convidados. O fator surpresa também é muito importante para que essas pessoas se sintam afagadas dentro da organização e continuem querendo trabalhar. Então, isso é que prega a liderança carismática. Claro que nós temos aqui outros textos, né, sobre liderança, sobre o transformacional, né, entre outras coisas que eu quero trabalhar com vocês em uma outra aula. Claro que nós vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje falando da liderança carismática com essa outra citação aqui. Ó. A influência que o líder transformador exerce sobre os seguidores, o carisma apela às emoções dos seguidores e estimula sua identificação com o líder. O carisma é a condição mais importante, mas não a única para que surja um líder transformador. Então, a pessoa não pode ser apenas carismática. Ele tem que ter uma série de atributos dentro do seu corpo de trabalho, dentro da sua personalidade, dentro da sua característica, para que ela venha a ser uma pessoa bem vista e que seja uma pessoa que as pessoas queiram seguir por conta das atitudes, por conta da fala, por conta dela ser uma pessoa humana, dela ser uma pessoa que escuta, uma pessoa que ela critica, né? Mas uma crítica bem formulada, que você se sente bem ao ouvi-la e assim por diante. Tá legal, turma? Então, por hoje, nós vamos ficar aqui na liderança carismática e na próxima aula nós vamos dar continuidade. Só lembrando, turma, nós ainda não estamos de férias. Nós fizemos a nossa atividade avaliativa, tudo, mas nós ainda temos algumas aulas para nós trabalharmos com vocês. Então, vamos estudar, vamos ler esse material, tá? Ele é um material bem prático, bem simples, dá para você ler, dá para você entender. Não vamos perder o nosso foco das aulas, continuem participando, até porque vocês coloquem o nome de vocês na plataforma, informe que estão assistindo essa aula e assim por diante. Tá legal? Então, de já eu agradeço a todos vocês. Tenham todos aí um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo essa videoaula, tá? E fiquem com Deus.